Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui para gravar mais um vídeo para vocês no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a última lição, o Senhor ressuscitado do Evangelho de Marcos. Por isso, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo. E compartilhem o meu vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Por isso, venho trazer hoje para vocês a última lição do Evangelho de Marcos. O Senhor ressuscitado. Aleluia! Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor vai estar comigo para proclamar a ressurreição de seu Filho. Esta lição maravilhosa que todos os povos, nações e línguas possam dar valor a esta lição, que era este aprendizado, a este acontecimento. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje proclamar essa lição, proclamar essas palavras, proclamar a ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje agradecer, quero estar proclamando esta palavra. Faça-me de mim o seu servo, fique comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A lição de sábado, verso para memorizar. E ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procurem Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Marcos capítulo 16, verso 6. A crucificação de Jesus foi como um toque fúnebre para as esperanças e a fé dos discípulos. Foi um fim de semana sombrio para eles, pois não apenas se debatiam com a morte de seu mestre, mas também temiam por sua vida. Em Marcos 16, o último capítulo desse evangelho, estudaremos o que aconteceu após a morte de Jesus. Em primeiro lugar, veremos o momento de sua ressurreição e por que as mulheres foram ao túmulo naquela manhã de domingo. Às vezes, os adventistas evitam o tema da manhã da ressurreição por causa da maneira pela qual é mal utilizada para apoiar a santificação do domingo. Em vez disso, descobriremos como podemos nos alegrar na ressurreição ocorrida no domingo, apesar da falsa teologia que infelizmente surgiu a partir dela. Em segundo lugar, estudaremos os primeiros versos de Marcos 16, ligando o texto a um tema e permaneia o livro. Em terceiro lugar, encerrando a semana, examinaremos o restante de Marcos 16 e consideramos a missão que o capítulo coloca diante de nós. E esse estudo terminará com um desafio para que o leitor de Marcos leve o Evangelho por todo o mundo. A lição de domingo, alegrando-se na ressurreição. Pergunta número 1. O que aconteceu nesta passagem e por que essa história é tão relevante para a narrativa da ressurreição? Os 4 evangelhos dizem que Jesus morreu no dia da preparação. A maioria dos comentaristas entende que essa é uma referência ao período que vai do pôr do sol de quinta-feira ao pôr do sol de sexta-feira. Jesus morreu no fim da tarde de sexta-feira e foi sepultado antes do pôr do sol. No sábado, o Senhor descansou na sepultura e os discípulos fizeram o mesmo. Esse seria uma declaração bastante estranha se Jesus tivesse diminuído, pelo menos na mente de seus seguidores, a obrigação de guardar o 4º mandamento. No sábado à noite, as mulheres compraram especiarias e no domingo de manhã foram ao túmulo com o desejo de contemplar o processo típico de sepultamento. Contudo, evidentemente, Jesus não estava lá. Já no 2º século depois de Cristo, muitos cristãos viam significado no fato de Jesus ter ressuscitado no domingo. Isso se tornou a base para a santificação nesse dia. Mas isso é que o Novo Testamento ensina? Não é. O Novo Testamento até mesmo o Velho Testamento, cara, ensina o sábado. Cara, no Velho Testamento não falava do sábado, falava assim, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Cara, o dia do Senhor é o sábado. E no Novo Testamento se abrangiu mais, cara, sobre esse dia. Cara, Jesus, sábado na sinagoga, cara, Paulo guardava o sábado. Quer dizer, cara, sempre em toda a Bíblia, o sábado, dia santo.
Pergunta número 2. Segundo o Novo Testamento, qual é o memorial da ressurreição de Jesus? Não há sequer um verso na Bíblia sugerindo a santificação do domingo como memorial da ressurreição. Este memorial é o batismo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos 6,4. Apesar da teologia equivocada a respeito do domingo, devemos nos alegrar na ressurreição de Jesus ocorrida nesse dia. Por sua morte e ressurreição, ele triunfou sobre a morte, e em sua ressurreição obtemos a certeza de nossa própria ressurreição. A pergunta no rodapé. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida e esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Agora é a pergunta: como ter essa certeza de Pedro sobre a ressurreição de Cristo? Como ter a certeza? Era que Cristo, desde o começo, desde o pecado de Adão e Eva, ele sabia que ele tinha que morrer por todos nós. E os profetas só profetizaram a sua vinda e a sua morte. O plano já estava traçado. Lição de segunda-feira, pedra removida. A pergunta número 3. O que essas passagens têm em comum? Marcos 16, verso 1 a 8 e 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 8. A história da ressurreição é mencionada em cada um dos evangelhos. Cada escritor apresenta a história de uma perspectiva diferente, mas todos contêm os elementos centrais mencionados também em 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 8. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 8. Primeira Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 8. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se revestirdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei os que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Quer dizer, Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios que ele viu que era Jesus ressuscitado, que era que ele contemplou, que era na sua visão, que quando Jesus chamou Paulo que ele estava indo a Damasco para matar os cristãos, que era Jesus converteu Paulo, que ele na visão, que era da conversão, que Paulo chegou a ver Jesus ressuscitado. 4 ideias ocorrem várias vezes. Primeira, Jesus morreu. Segundo, foi sepultado. Terceiro, ressuscitou. E o quarto, foi visto vivo. Marcos se refere a uma reunião que aconteceria na Galileia e acrescenta: lá vocês o verão. Algumas pessoas acham absurdo que os cristãos acreditem em um só Senhor ressuscitado, mas a evidência da sua ressurreição é bastante sólida e racional. Primeiro, basta crer que Deus é o Criador. Em Gênesis capítulo 1, verso 2. A partir daí, a ideia de um milagre como a ressurreição se torna plausível. O Deus que criou o universo e depois a vida na terra teria o poder, se quisesse, de ressuscitar Jesus. Naturalmente, a existência de Deus não torna a ressurreição de Jesus inevitável, mas apenas possível. Segundo, a tumba ficou vazia. Os historiadores ateus aceitam este fato. Se não estivesse vazia, a alegação de que Jesus ressuscitaria teria sido rejeitada desde o início.
pois a presença de seu corpo no local destruiria a afirmação de que ele tinha ressuscitado. A explicação de que os discípulos roubaram o seu corpo não é verdadeira. Os discípulos não poderiam ter passado pelos guardas, e mesmo que tivessem feito isso e conseguido o corpo, porque não foram presos por roubá-lo? A resposta é que os líderes religiosos sabiam que os discípulos não tinham feito isso. Muitos viram o Cristo ressuscitado. Alguns, inclusive os discípulos, inicialmente não creram. Paulo, um inimigo da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado, mas essa experiência mudou a sua trajetória de maneira radical. Finalmente, como explicar o surgimento da igreja cristã, fundada por pessoas que afirmavam ter visto o Senhor ressurreto? Por que essas pessoas morreriam pelo que soubesse ser mentira? O testemunho delas, logo após a morte de Jesus, e algumas décadas mais tarde, traz evidências da ressurreição. Pergunta no rodapé: quais são as evidências da ressurreição de Cristo? Qual seria a sua resposta? A minha evidência é verdadeira. Eu acredito na ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou por todos nós, para nos salvar do pecado eterno. Lição de terça-feira: mulheres junto ao túmulo. As mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas que passarem as horas de sábado. Não pensavam em sua ressurreição. O sol de suas esperanças havia desaparecido e tornaram-se noite em seu coração. Relembraram entre si as obras de misericórdia realizadas por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Entretanto, não se lembraram destas outras palavras: eu vos verei outra vez. Escreveu isso foi a serva do Senhor Ellen G. White, no Desejado de Todas as Nações, página 633. Pergunta número 4. O que aconteceu com as mulheres que reagiram inicialmente? Desde o início, o Evangelho de Marcos declara que Jesus é o Messias, mas a primeira pessoa não endemoniada que proclamou que ele era o Messias foi Pedro. Em Marcos 8:29, essa profissão de fé só acontece na metade do livro. Em Marcos, Jesus dizia às pessoas que ficassem em silêncio sobre quem ele era ou sobre as curas que ele tinha feito, como ocorreu no caso da cura do leproso e da ressurreição da filha de Jairo. Ele disse a um grupo que não dissesse a ninguém sobre a cura de um homem surdo e mudo, e ordenou a seus discípulos que não contassem às pessoas que ele era o Messias. Sem dúvida, a principal razão pela qual Jesus fazia esse pedido era para ter o tempo necessário para concluir o seu ministério, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Dá uma olhada lá. Profecia de Daniel, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos profético. A profecia mais longa da história. Agora, nessa cena, mesmo depois de terem sido informadas da ressurreição de Jesus, as mulheres com medo e maravilhadas fugiram do túmulo e, pelo menos no início, também não falaram sobre o que tinha acontecido. O silêncio, porém, não durou muito. Quando chegamos ao fim do livro de Marcos, o que lemos? Eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Assim é quebrado o silêncio sobre Jesus e quem ele era e o que ele fazia. O livro termina com seus seguidores pregando por toda a parte. Pergunta no rodapé: por que não devemos ficar calados sobre Jesus e o que ele fez? A quem você pode contar hoje sobre Jesus e o plano da salvação? Contar para todos vocês de que não devemos ficar calados, devemos proclamar a palavra, devemos de anunciar Jesus para todos os povos, nações e línguas. Proclamação do Evangelho, profecias, para não esconder, não ficar quieto, e sim proclamar Jesus para os povos. E a salvação é de todos nós. Jesus quer que todos nós se salva. Salvação pela graça. Aceitar Jesus em seu coração, em sua vida. Aceitar a lei de Deus. Guardar o sábado santo. Essa é a salvação pela graça. Lição de quarta-feira. Aparecendo a Maria e a outros. Pergunta número 5.
O que o texto de Marcos 16, 19 e 20 acrescenta à história da ressurreição? Quase todo o relato de Marcos 16, versículo 9 a 20, tem paralelos com outras passagens do Novo Testamento. Maria Madalena vê Jesus no túmulo. 2 homens veem no campo. Os 11 discípulos são designados a pregar. A primeira pessoa a ver Jesus vivo foi Maria Madalena. Outras mulheres também o viram. É significativo que as primeiras pessoas a verem o Senhor ressurreto foram mulheres. Como no modo antigo, as mulheres não tinham posição elevada como testemunhas, e se essa história fosse inventada, homens teriam sido apontados como as primeiras testemunhas. Mas não foram homens nem sequer os 11 discípulos, mas uma mulher. Ela contou a boa notícia aos discípulos, mas, como era de se esperar, eles não acreditaram no seu testemunho. Provavelmente porque parecia fantástico e também, infelizmente, porque Maria era uma mulher. Os apologistas destacam o fato de que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus como evidência da sua veracidade da história da sua ressurreição. Pergunta número 6. O que seria estranho se o relato da ressurreição de Jesus fosse inventado? Se os seguidores de Jesus tivessem inventado a história da ressurreição, por que teriam representado os discípulos dessa forma? Jesus o repreendeu por sua dureza de coração. Desde a prisão de Jesus até as suas aparições após a ressurreição, os evangelhos retratam seus seguidores de maneira negativa, fugindo, negando e duvidando. Isso não faria sentido se a história fosse inventada. Entretanto, a proclamação posterior, ousada e inabalável, do Cristo ressuscitado e a esperança de que ela oferece são evidências da veracidade de suas afirmações. Pergunta no rodapé: como evitar a armadilha da incredulidade? Por que devemos nos ligar ao Cristo vivo? Devemos evitar a armadilha do engano, de falsos pastores, falsos profetas que distorcem a palavra. Devemos evitar, ficar longe de não acreditar no que eles falam, mas sim aqueles que pregam a palavra corretamente. São verdadeiros, não mentem, não distorcem. E por que devemos ligar a Cristo vivo? Porque Deus é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Salvador. Devemos de aceitar Cristo em nossas vidas, aceitar a sua lei. Lição de quinta-feira. Vão por todo o mundo. Pergunta número 7. O que significam para nós as palavras de Jesus em Marcos 16, 14 a 20? As primeiras palavras de Jesus aos discípulos são registradas em citação indireta. A questão da incredulidade não é um problema novo. Os primeiros discípulos de Jesus se debatiam com dúvidas. Mesmo que tenham se relacionado com Jesus em carne e osso e visto várias vezes seus milagres. Jesus demonstrou-lhe a realidade da sua ressurreição. O testemunho deles, combinado com as evidências, fundamentaram nossa fé. O Senhor então designou os discípulos para levarem o evangelho ao mundo inteiro. A todas as criaturas, Jesus explicou os resultados positivos e negativos do trabalho deles. Os que crescem seriam salvos, e os que não crescem seriam condenados. Jesus também descreveu sinais que acompanhariam o trabalho dos discípulos: expulsar demônios, falar novas línguas, ser protegido de perigos e curar os enfermos. Alguns interpretam Marcos 16, 18 de modo equivocado, como se fosse uma ordem para que os cristãos demonstrassem a fé segurando cobras venenosas. Mas esse texto não autoriza autoriza ações presunçosas. O que Jesus prometeu foi que quando alguém estivesse envolvido em missão, seria protegido, como ocorreu com Paulo em Atos capítulo 28, verso 3 a 6. A Bíblia não ensina que os cristãos sempre serão protegidos do mal. Às vezes, Deus acha adequado operar um milagre para promover a causa do Evangelho, mas às vezes os cristãos sofrem por causa do seu testemunho. Nessas circunstâncias, a perseverança e a paciência são outros sinais dos incrédulos do poder da fé. Depois de falar com os discípulos, Jesus foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus, o lugar de poder supremo, pois havia derrotado o mal. Os discípulos iam por toda a parte pregando o evangelho, mas não iam sozinhos.
pois o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Jesus estava com os discípulos naquela época e promete estar conosco hoje, enquanto continuamos o trabalho que eles iniciaram. A pergunta no rodapé: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso está em Mateus capítulo 28, verso 20. Que conforto temos nesta promessa enquanto proclamamos o Evangelho por toda parte? O conforto é que que essa promessa de Jesus é verdadeira. Estará com nós até a consumação do século. Estarão à nossa presença em todo momento, em toda parte. Você duvida disso? Eu não duvido, eu acredito e creio. E você? Deixa nos comentários. Se você crê, participe de meu canal. Comente. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador, a vida que se perdeu por causa do pecado é restaurada, pois Jesus possuía a vida em si mesmo, para concedê-lo a quem ele quiser. Está investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que ele entregou como ser humano reassumiu e concedeu-a à humanidade. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 632. Historiadores ateus que não aceitam a ressurreição admitem que Jesus morreu e que depois de sua morte muitos afirmaram ter visto o Cristo ressuscitado. E como resultado disso deram início ao núcleo que se tornaria a Igreja Cristã. Alguns, na tentativa de explicar por que os discípulos afirmaram isso, argumentaram que Jesus tinha um irmão gêmeo. Ou que os primeiros discípulos tiveram alucinações, pensaram que viram Jesus. Outros concluem que Jesus não morreu realmente, mas apenas desmaiou. E mais tarde reviveu. Um autor chegou a afirmar que extraterrestres desceram e levaram o corpo de Jesus. Para uma análise desses argumentos, veja Clifford Glaustein, Reisen, Findig, Open, Tomb, que era um livro isso aqui. Tomb, Nampa e de Pacific Press, em 2021, de David Marçal. Jesus realmente ressuscitou? A lógica da fé. Respostas inteligentes para perguntas difíceis sobre nossas crenças é o nome do livro. Isso está na página 73 a 81. Quer dizer, ele quis fazer um paralelismo aqui, né, de como os historiadores ateus descrevem a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição. Isso foi a lição do Evangelho de Marcos. Da semana que vem, era uma nova lição, temas do Evangelho de João. Começaremos a nova lição da Escola Sabatina, que é de outubro, novembro e dezembro. Então, foi um prazer de pregar essa Escola Sabatina. Estou desde o começo do ano pregando a Escola Sabatina e está sendo maravilhoso. Por isso, no meio da semana gravarei um vídeo para anunciar um novo tema da Escola Sabatina, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, o dia do Senhor, que o Senhor ficou comigo os minutos e segundos para proclamar essa lição maravilhosa, a ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, que morreu por todos nós para nos salvar do pecado. Muito obrigado, meu Deus, por esta lição maravilhosa, por este aprendizado maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso eu peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo. E compartilhe com o maior número de pessoas o meu vídeo, o meu canal, o conteúdo do meu canal, para que as pessoas possam ver e espalhar para todo mundo o meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!